Recebemos agora, ao vivo, Antônio Eustáquio, biólogo e presidente também do Movimento Verde de Paracatu, mais conhecido como Tonhão. Boa tarde, Tonhão, seja bem-vindo. Boa tarde, Thalita. Muito obrigado, um abraço a todos que estão nos assistindo e a vocês aqui da TV. Tonhão, e com a sua vasta experiência aí nas questões ambientais, você que já foi também secretário de Meio Ambiente de Paracatu, com a chegada das chuvas, em dias de chuvas mais fortes, vários pontos da cidade sofrem com os alagamentos. Um deles, bem conhecido por todos, é o túnel que dá acesso aí aos bairros Bela Vista, Moreiras, Esplanada. Na sua opinião, Tonhão, o que falta fazer para sanar esses alagamentos? Bom, Thalita, pelo entendimento meu, todos os governos têm que ter pessoas especialistas, principalmente na área de gestão e planejamento urbano, né? Com a visão, logicamente, ecológica, né? Aqui tem alguns pontos de alagamento que são bem visíveis para a comunidade, mas tem outros que atualmente não estão alagando, como margem do Córrego Rico, devido às ações da mineradora Kinross, porque todas as águas de precipitação, água de chuva, dirigidas para dentro da mina, elas são encaminhadas para as barragens. Então isso evita que aconteçam aquelas enchentes gigantescas que tinham, né? E no passado o pessoal até que respeitava muito o caminho das águas, né? Hoje não se respeita nem na zona urbana e nem na zona rural, né? A gente viu que a zona rural de Paracatu, ela está, não só de Paracatu, mas da região aqui, ela está toda ocupada por água, que é o caminho dela, é o lugar que ela sempre passou ao longo dos anos. E principalmente aqui na região do Entre Ribeiros. Entre Ribeiros, no passado, era um pântano do Rio Paracatu, onde procriavam os peixes, viviam os animais, ali não se transitava. A gente tem notícias de pessoas ali que na época da chuva não conseguiam ir para lugar nenhum, né? Quando vinham na cidade, às vezes voltavam a cavalo para suas propriedades depois de chuva e o cavalo ficava só com a cabeça para o lado de fora, né? De tanta chuva, de tanta água que tinha ali, porque ali é um lençol freático superficial, né? Então a gente vê a área toda inundada, principalmente quando tem uma precipitação de chuva dessa em pouco tempo, né? Sim. Em um mês aqui choveu quase 500 milímetros, que não é o normal, embora a precipitação de Paracatu gira em torno de 1.200 milímetros, ainda falta muita chuva para cair, né? Até o mês de março a gente acredita que ainda vai chover no mínimo mais 700 milímetros, diferentemente do que aconteceu em 2017, quando a gente teve uma seca muito grande, mesmo assim choveu 900 milímetros. Sim. Né? Então a previsão é de mais chuvas ainda, Tonhão? A previsão é que a gente atinja a nossa média, porque a média anual é de 1.200 milímetros. Se já choveu entre 500 e 600, nós não estamos nem na metade da chuva ainda que vai cair, né? Agora, se essa chuva que caiu agora nos últimos 20, 30 dias, ela ocorrer da agora até o final do período chuvoso, aí não dá para sentir tanto impacto, né? Sim. Mas isso está dentro da normalidade. Agora, quando você conversa com pessoas de mais uma certa idade, ela fala que o Rio Paracatu, por exemplo, eles tinham que esperar 2 meses as águas abaixarem para se conseguir atravessar o Rio Paracatu. E hoje não é assim. Sim. Hoje a gente viu que o rio está com uma certa quantidade de água, mas daqui 15 dias, que agora nós vamos entrar no veranico, tudo indica que a partir de sexta-feira a gente vai ter aí mais uns 15 a 20 dias de veranico, a gente vai ver que isso vai baixar por menos da metade, né? Eu estava analisando as informações que a gente tem através da telemétrica do Santa Isabel. Teve um dia na semana passada que o Santa Isabel chegou a 3 metros de altura. Hoje, se você olhar, ele não está com 1,5 metro de água, né? Já Então, baixou bastante. já baixou bastante. Então, e mesmo assim chovendo, né? E aí, quando chega no mês de setembro, nós não temos água, porque não temos cerrado, né? Porque a vegetação foi toda retirada. Então, não adianta. Você vê esse tanto de chuva, não é sinal de água na torneira.
água para Sim. os usos múltiplos, para irrigante, etc, 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 né? Então, é um problema, porque a bacia foi degradada, a bacia do Rio Paracatu foi degradada, prova tanto que nós perdemos 75% da vegetação que a gente tinha. No passado chovia igual chove hoje, ou até mais, mas a água ficava retida devido à infiltração. Só para a comunidade ter uma noção, na floresta nativa a água que infiltra, a água da chuva que cai, infiltra até 30% na floresta nativa. E sem a floresta nativa, não chega a 10%. Como nós não temos 25% mais da vegetação que existia, conclusão, nós perdemos uma quantidade muito grande de água. E com isso, chega na época que nós não temos chuva, nós não temos água nem para beber praticamente. Certo. E a nossa produção, Tonhão, recebeu imagens da região do Entre Ribeiros. Vou pedir aí ao Ruiter para colocar essas imagens na tela. Essas imagens aí são do Entre Ribeiros, é isso? São as imagens que a gente recebeu ontem de um colega nosso que tem uma aeronave. Ele fez um sobrevoo na região do Entre Ribeiros. A gente está vendo o Rio Paracatu, a região toda alagada, grande parte da região alagada, né? Você vê que não tem vegetação, na área alagada não tem vegetação. Se tivesse essa água futuramente, a gente podia contar com ela, que ela não evaporava e nem escorria, ela infiltrava, né? Como eu disse, uma árvore, a chuva que cai na vegetação nativa, ela infiltra até 30%. Sem a vegetação, não infiltra 10%. É o que vai acontecer ali no futuro. Elas são da região do Entre Ribeiros e o pessoal fez imagens até perto de Brasilândia, né? A região, grande parte da região está assim, tudo inundada. Você vê que não a vegetação dali foi suprimida no passado. Sim. Né? Então a água está cobrindo um local que não tem aquela vegetação nativa. Então esse é um problema sério que a gente está acompanhando, né? Certo. Então, você vê aí, ó, isso aí tudo área inundada. Isso aí era a área que era um pântano no passado, né? Olha aí para ver. Isso aí era um pântano. É por isso que na região do... tem um tanto de peixe que tinha na década de 60, 70 para trás. Porque não tem, as lagoas marginais foram todas ocupadas, drenadas, ocupadas principalmente com plantio, né? E aí é o berçário dos peixes. E nós, inclusive, a gente está na época da Piracema, era a época que os peixes desovavam. Quando eclodiam os ovos, as mães levavam os seus filhotes, né, os alevinhos, para essas lagoas marginais, onde eles desenvolviam, e no final do período chuvoso, quando ainda tinha enchente, eles voltavam para dentro do rio já num tamanho maior. Sim. Né, que o pessoal às vezes não entende. E assim funciona a Piracema. Se não tiver chuva, né, se não tiver água, não tem peixe. É exatamente por isso. Essa região aí é uma região da Fazenda Três Rios, né, próxima a Brasilândia já. Também, está vendo? Tudo inundado. Isso aí era várzea, é o caminho das águas. Sim. A região bem plana, né? E tem até pessoas que têm ideia de fazer barramento no Rio Paracatu. Como você faz barramento no Rio Paracatu? Não, é quase impossível, porque olha para você ver, a área toda ocupada, aí, ó, construção dentro da área de preservação permanente, ranchos, tudo irregular. Então o ser humano ele causa complicações. Isso daí é o Rio Preto, entrando no Rio Paracatu, né, próximo à Brasilândia. Então é uma situação muito complicada para o ser humano, para a natureza não. Sim, a natureza está seguindo o curso. Está seguindo o curso dela, tem o curso muitas da famílias ali que provavelmente estão também com as casas alagadas, perderam muita coisa. O problema é crítico. Você vê um pivô ali, ó, um pivô praticamente dentro d'água, né? Sua margem, não respeitando a área de preservação, e por aí afora vai. E o que acontece aí na zona rural a gente não vê, porque a gente está aqui na cidade o tempo inteiro, a gente vê às vezes um problema com mineração, né? Porque está muito próximo da gente. A gente não vê isso aí, mas na zona rural também nós temos graves problemas acontecendo, não com relação à água. A água está seguindo o caminho dela, o caminho do curso da água, né?
Você vê que ali, se tivesse a mata nativa, todo jeito a água estava alagando. Só que ela estava alagando e infiltrando o solo. Diferentemente da cidade, que o pessoal ocupa Sim. a área de preservação permanente, a área que a gente chama de leito sazonal. Leito sazonal é o leito máximo que a água sai na enchente. No passado, a gente vê claramente, né, as partes baixas nas beiras dos corpos d'água são essas áreas de leito sazonal, áreas de possível inundação. Só que, por omissão do poder público e por, né, muitas vezes, inocência do cidadão, essas áreas são ocupadas de maneira equivocada, inclusive com loteamentos, né, loteamentos feitos pelo próprio município, e por aí afora vai, vista grossa de político, né? Então, isso ao longo dos anos, isso tem acontecido, não só aqui, mas por tudo quanto é canto do Brasil. Quando o pessoal vê essas áreas inundadas aí nas cidades, pelo Minas Gerais afora, pelo Brasil afora, é muito simples, é só olhar onde é que está o rio, onde é que o povo fez as casas. Esse leito sazonal que a gente fala, área de possível inundação, está tudo ocupado, né? E aí depois acontece a tragédia, acontece qualquer coisa, fala que é uma tragédia, que a natureza é isso, aquilo. Não, a natureza está seguindo o caminho. Do Pontal, o Rio Paracatu também invadiu casas, algumas famílias perderam tudo, ficaram sem energia elétrica. Tem essas imagens aí também? Região do Pontal. Ah, não tem, né? O pessoal Mas, da produção está Thalita, eu avisando queria aqui. só fazer um comentário rapidamente sobre a região do Pontal. Sim. Quando você olha a história, lá no Pontal foi construído um armazém que chama Pontal ali. Esse armazém tem uma construção antiga do lado direito indo para Belo Horizonte. Esse armazém era onde colocavam as mercadorias que eram transbordadas para o Rio Paracatu, que muitas vezes eram levadas até Pirapora. E é simplesmente você olhar onde está construído esse armazém, que você vê como aquela área era toda área inundável, né? Se você olha a altura da ponte da 040, quando foi construído na década de 60, isso aí mostra claramente que aquilo ali era um mar d'água, diferentemente de hoje, que tem um pouco de água, o pessoal acha que tem muita, porque tem muitos anos que não tem uma quantidade de chuva em tão pouco tempo. Certo, Tonhão, e tem uma situação aqui da mina subterrânea em Vazante, onde trabalham alguns profissionais, inclusive profissionais de Paracatu. Nos fala o que aconteceu nessa mina? A gente está vendo algumas imagens aí, né? A gente não sabe de maiores detalhes, né? Eu estou vendo essas imagens, a gente não sabe de maiores detalhes. Nós sabemos o seguinte, que ali por ser um solo kárstico, né, com muitas cavidades, muitas fissuras, muitas cavernas, a água tem seu caminho também, são os rios subterrâneos. Lá já existe um bombeamento, né, muito grande, por segundo, para tirar a água do subsolo para o pessoal retirar o minério, só que, devido à quantidade muito grande de chuva, a comunicação que existe da água superficial dos rios, dos córregos, né, com as águas subterrâneas, vira isso aí. Ó, né? Então, é uma situação muito complicada também. A gente não tem, assim, não tem maiores detalhes, mas a gente vê que é um volume muito grande de água. Inclusive, quando está no processo de mineração natural, normal, que tem lá, a água é limpa. A gente vê que nessas imagens aí, a água não está limpa. Realmente. Então, isso é também sinal suja que já. tem uma comunicação com o lado externo, com o lado interno, né? Certo. Então, para a gente encerrar, como a comunidade e o poder público podem evitar tantos transtornos ambientais, como está acontecendo nesse momento que a população se assustou até com esse volume de chuvas aí em pouco tempo? Como a população, a comunidade e também o poder público podem agir para tentar evitar essas situações? Bom, Thalita, eu entendo que o poder público ele é contratado, vamos dizer, eleito, contratado pelo povo para administrar os bens e os sonhos da sociedade, com firmeza, honestidade, lisura e sem omissão, né? Só que, na maioria das vezes, os governos
né? Principalmente, eu sempre converso com alguns colegas, eu cito muito isso, que com o advento da reeleição, os governos ficaram mais omissos ainda. Porque uma coisa é governo, outra coisa é Estado, né? Estado olha por todos. Governo, a maioria deles olha para o cidadão que é companheiro, que é amigo, é pessoal, etc, etc. Então, enquanto a gente não tiver governo administrando com mão firme, doa quem doer, nós estamos sujeitos a isso. O governo, os governos que existem, eles não podem preocupar com o ônus, né? No entanto, eles se preocupam com o ônus e só querem os bônus, os louros do que acontece, né? Ao passo que governo, ele é obrigado a cuidar do povo, a trabalhar direito, né? Agora, o cidadão tem que buscar se informar. Eu acho até que, a gente estava conversando aqui anteriormente, eu acho que o poder público ele tinha que ter um programa de comunicação para informar a sociedade, para levar informação para a sociedade. Mas o que a gente vê normalmente são uso da mídia, das redes sociais para promoção pessoal. Não tem uma informação concreta. Por exemplo, quando eu falo para o cidadão aqui, não pode pescar na Piracema. Se você for pego pescando na Piracema, você tem tudo recolhido, pode ser até preso, paga multa, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas grande parte da sociedade não sabe o que é Piracema. Então precisava de ter um meio, de um programa de comunicação para levar a informação correta. Ó, Piracema é a época da desova, né? E quando eclode os ovos, os peixes vão para as lagoas marginais, então eles precisam de calmaria, de sossego, de tranquilidade para reproduzir, papapá. Explicar isso, mas não tem isso. Então eu acho uma falha muito grande. A gente não vê em lugar nenhum, a nível nem federal, nem estadual, nem municipal, não vê nada, não vê um programa de comunicação para levar orientação para o povo. E aí chega na época uma época igual essa, que veio uma chuva repentina aí, de 500 milímetros em um mês, que foi até pouco, porque já teve chuva de 500 milímetros em um dia em Belo Horizonte e em outros lugares aí da Bahia, né? Aí sai correndo, é defesa civil, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, o poder público tem que aprender que a obrigação dele é satisfazer a sociedade, não dar satisfação. Dar satisfação é isso. Aconteceu uma enchente ali, a gente sai das casas, corre daqui, corre dali, nós vamos dar cesta básica. Isso é dar satisfação para o povo. Satisfazer é não aceitar que se construa em área irregular, é não aceitar que se ocupe áreas irregulares na cidade ou na zona rural, né? E isso está difícil da gente ver no país, né? Porque a ideia é outra, o pessoal é despreparado, não tem compromisso, e aí a sociedade é que paga o pato. E o que eu fico mais indignado é que, por omissão do poder público, por ele não fazer a obrigação dele, quando acontece uma catástrofe, aí o poder público vai no caixa do município, tira um recurso da sociedade como um todo para acudir alguns que foram afetados e limpar a barra do poder público. Entendeu? Então, isso aí eu espero que a comunidade esteja entendendo o que eu estou dizendo, porque isso é o que tem acontecido. E eu estou dizendo isso o seguinte, eu fui secretário de governo no governo de Almir, fui secretário no governo de Vasquim, fui secretário no governo do Dr. Rômulo, eu presenciei isso todo o tempo. Sabe? Todo o tempo os interesses são outros e a sociedade não tem os benefícios que ela tem que ter, ainda mais em Paracatu, que é uma cidade riquíssima. Eu tenho um dado aqui que eu queria passar para o povo de Paracatu, não sei se a gente ainda tem tempo, só para se ter já está estourado, mas pode passar. Só para se ter uma ideia, existe um compensatório que as minerações, que o processo minerário nos municípios pagam para os municípios todo ano, não é imposto, é um compensatório. Paracatu, 2021, recebeu 84 milhões. Não precisa o pessoal acreditar em mim, não. Vai no Google, pesquisa CEFEM, CFEM, por município. E vai ver, Paracatu recebeu 84 milhões no ano de 2021, Unai recebeu 100 mil reais.
Patos de Minas recebeu, parece, 160 mil reais. Aqui recebeu 84 milhões. É uma das cidades que mais arrecada. Então, recursos para transformar a nossa cidade numa cidade que não tenha gente passando necessidade, que não tenha fome, né, que tenha casa para morar com dignidade, nós temos. Basta ter vontade política. Né? Eu espero que o prefeito Igor, que é novo, né, um menino novo, que eu não posso falar se ele é uma má pessoa, eu até acredito que seja uma pessoa muito boa, mas eu espero que ele tenha sensibilidade para ouvir, né, para assistir os sonhos do povo e procurar aceitar sugestões das pessoas que têm experiência e que têm mais idade, porque aí eu acho que ele pode contribuir muito com o Paracatu, e principalmente agora que a gente está tendo tanto recurso, né, para manter o município. Muito obrigada, Tonhão, pela sua entrevista.